Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para gravar esse podcast. Hoje com uma convidada muito especial. Todas elas são, né? Mas essas histórias que atravessam a gente com tanto significado. E eu acredito que esse podcast de hoje traz um relato dos mais significativos que eu já vi. Já vou apresentar. Antes de apresentar a convidada, eu vou falar do Grupo Zelo, que é uma alegria ter vocês com a gente nesse processo. Porque o Grupo Zelo tem zelado por essas famílias com tanto primor. Não é à toa que nós nos unimos para cuidar dessas famílias nesses momentos tão difíceis da vida deles. Diria que o mais difícil. O Grupo Zelo, que vem aí com a gente nesse tempo, nesse projeto de acolhimento ao luto perinatal, compartilhando a missão de dar voz a todas as mães e a todas as famílias enlutadas. Eles são líderes no setor funerário, porque eles oferecem essas despedidas humanizadas e respeitosas desde 2017. Então, eles apoiam o nosso podcast, reforçam o compromisso com o cuidado empático a essas famílias enlutadas, e a gente confia nisso. É muito importante confiar que quando eles assistem uma família, eles vão até o final nesse acolhimento. Essa parceria fortalece a valorização dessas mulheres como mães e contribui significativamente para a ressignificação desse luto. Então, para mais informações, é só você clicar nesse QR Code que você vai saber tudo sobre o trabalho deles. Agora, vou voltar aqui para a nossa convidada, que é uma mulher muito especial, que atravessou o nosso caminho e, assim, tocou o meu coração com tanta profundidade. Então, a nossa convidada de hoje é a Maju, que é mãe da Nina e do Pedro e do Zac, que é formada em psicologia, né? Minha colega de atuação, e que se tornou uma produtora de eventos ao longo do caminho, né? Grandes projetos, e hoje trabalha com terapias holísticas, né? Você também trabalha com reiki. Eu vou passar a palavra para a Maju, para ela continuar se apresentando. Maju, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Que bom. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. E estar aqui, para mim, é muito importante. Acho que desde o momento que eu saí do hospital, eu pensei num lugar como esse aqui, de fala. E parabéns, né, pelo trabalho de vocês e por acolher tantas mães, né, nessa situação.
Pois é, a gente faz esse trabalho principalmente para, além da gente poder dividir aqui o que a gente está, o que você viveu. Você sabe que a partir da sua história, do seu vídeo, da vida do Zac, você vai ajudar muita gente. Você já sente isso? Sim. A gente não pensa, né, nas consequências das dores que nos ocorrem assim na vida e a forma como a gente conduz elas, se isso vai ou não ajudar outras pessoas, mas sem planejamento, sem pensar muito, isso acabou acontecendo naturalmente, assim. E eu fico feliz de receber tantas mensagens, né, depois que eu postei meu vídeo e perceber o quanto ele foi importante, porque chega a ser um vídeo político. Então, Maju, fala um pouco sobre essa questão do vídeo ser um ato político. E aí eu vou pedir para a equipe jogar o vídeo na tela enquanto ela explica um pouco sobre o que é ser um vídeo político. Eu descobri que o vídeo era político no momento em que eu assisti ele e que ele me tocou de uma forma assim tão profunda mesmo, assim, de reviver aquele momento e aos poucos, né, depois da postagem, recebendo os relatos de mães que não tiveram essa oportunidade de perceber assim, gente, como que isso pode ser uma coisa tão diferente da realidade de tantas outras mães. Aí agora eu que vou chorar. Então eu vou começar chorando já, porque é isso. Quando ela fala em ser um vídeo político, para mim é muito falar sobre a resistência. Porque pode parecer mórbido para muita gente que nunca passou por isso, porque não seria mórbido se fosse o seu filho. Mas as cenas que eu assisti no seu vídeo me tocou de uma forma muito, muito significativa, porque se eu pudesse, nesse trabalho todo que eu faço há décadas, dizer como que eu gostaria que a assistência em loco ao luto fosse, sem palavras, eu passaria o seu vídeo. Eu passaria o seu vídeo para todos os profissionais da área da saúde que trabalham com a formação familiar. Eu colocaria todos eles para conceberem, visualizarem, ter a percepção real sobre o que é um acolhimento real dentro de uma perda tão significativa de um filho. Sim. Cara, conta pra gente como é que foi isso, não foi uma coisa programada, obviamente, porque o Zac, o coraçãozinho parou, de repente, foi assim? Então, vamos lá desde o início, assim, o Zac foi meu terceiro filho, não houve nenhum planejamento, eu e meu marido, a gente não planejava ter outro filho, a gente não queria, assim, não era uma coisa que estava nos nossos planos. E o planejamento dele veio durante a gravidez mesmo, né? Que a gente foi ali arrumando um cantinho para ele na casa, montando o quartinho, arrumando o ninho mesmo, né? Mas você recebeu o fato de não ter sido planejado, não te assustou? Me assustou, mas ao longo da gestação eu fui criando aquele vínculo, o amor foi sendo construído durante esse período ali, e aí todo mundo se abriu para aquele acontecimento. Mas, de fato, o Zac não teve nenhum planejamento, ele veio... Ele pediu para vir, né? Bateu na porta. Ele pediu para vir, e veio. E assim foi, né? Seguimos com uma gestação tranquila, saudável, não tive nenhuma intercorrência, todos os meus exames perfeitos, todos os ultrassons perfeitos, nada, mas assim, nenhuma vírgula, tudo perfeito.
E eu já tinha passado por 2 outras gestações, então, tranquilas também. Então, assim, eu falei, bom, tá tudo certo, né? E... Ai, gente, peraí. Tô me perdendo. Tem problema, eu tô aqui para te ajudar, porque são muitos os pensamentos que atravessam, né? Porque foi uma gestação, você tinha, você queria parir natural, você queria... Sim, todos os meus partos foram normais ou naturais, né? O do Pedro foi normal, porque foi um parto induzido. Então, eu tive uma intercorrência ali e tive que tomar analgesia. Ele estava de 43 semanas. Uau! E Nina nasceu de 41, 42 semanas, natural. Natural. Todo mundo no Sofia. Todo mundo no Sofia. A gente sabe que é no Sofia, só pela forma que foi, inclusive. E o Zac estava com quantas semanas? Zac estava com 38 semanas e 3 dias. Uhum. E aí, como é que você descobriu que ele estava sem vida? Bom, eu comecei a sentir... A minha gestação, assim, apesar dela ter sido toda tranquila, ela foi uma gestação cansada. Eu sentia um cansaço maior. Não sei se por conta da sobrecarga materna mesmo dos outros 2 filhos, né? Mas foi uma gestação cansada. Mas nesse dia, eu acordei com mal-estar. Eu senti um tônus muscular, sabe? Vinha a contração dolorida, mas a barriga não deixava de endurecer. Ela não dava aquela trégua entre uma contração e outra. E eu fiquei nessa, né, sentindo que eu estava com gases, alguma coisa ali estava errada. E aí eu liguei para a minha doula, a Rebeca. Rebeca Maravilhosa, apareceu. Rebeca, a gente te ama. Sensacional. E a Rebeca foi lá para casa e me acompanhou. E aí o tempo foi passando, eu não tinha arrumado a minha mala maternidade, a do Zac estava pronta, mas a minha não. E aí eu arrumei a minha mala, ela arrumou minha mala, e enquanto isso a gente estava se aprumando ali para sair, as crianças estavam em casa. A Rebeca assistiu os outros partos também? Não. Essa foi a primeira? Essa foi a primeira. E aí eu fui... coloquei as coisas no carro, as crianças estavam, mamãe, o Zac, é hoje. Só que eu tive um sangramento em casa. Então você já saiu de casa um pouco assustada? Você estava assustada, apreensiva? Sim, Rebeca sugeriu da gente auscultar. Ela perguntou se eu queria um enfermeiro, obstétrico e tal, e eu falei assim, não, eu tenho certeza que eu vou chegar no hospital e lá eu vou permanecer. Então, a Rebeca auscultou e ali a gente já não conseguiu achar o batimento. E aí ela falou assim, eu acho que meu aparelhinho tá com problema. Você ficou na dúvida? Seu coração... Não, ali eu já senti. Você já sentiu? Ali uma luzinha apareceu e disse intuitivamente que talvez ele não tivesse mais ali? Sim. E aí, ninguém conta pra gente que quando a gente perde um filho, a gente aprende a respirar, né? Com talvez um pulmão só uma parte do pulmão, mas assim, a gente perde uma parte ali da gente, e aí eu fui respirando, sentindo toda já a dor do preparo, né, daquele parto. E dentro do carro eu já fui assimilando, assim. Em silêncio? Em silêncio. Sem falar para ninguém. Então, ali você foi já elaborando uma morte Ali dentro do seu coração? Elaborando. Porque qualquer coisa que fosse diferente daquilo, eu já estava preparada. Mas para aquilo ainda não. E eu estava ali dentro do carro, respirando. E quando a gente chegou no Sofia, eu fui direto para uma sala para tentar auscultar, fazer ultrassom.
E foram vários sonares, assim, várias tentativas. Vieram vários profissionais, né, do hospital, chamam a enfermeira-chefe, obstetra, todo mundo. E até o momento que eles viraram para mim e falaram assim, a gente tentou de tudo, mas não há sinais vitais do seu bebê. Seu parto, você teve um parto natural? Foi um parto natural. Foi durante o trabalho de parto, você já sabia que ele estava sem vida? Sim. Mas eles te afirmaram isso? Eles me afirmaram. E como é que foi? Porque quando eu cheguei, eles fizeram o ultrassom e não conseguiram ver nenhum batimento, né? Então já não tinha mais como. E aí eu falei, Rebeca, vamos fazer uma cesárea? Ela, não, Maju, calma. A gente não sabe o que é. Você pode acabar colocando, né, sua vida ali em risco. E eu fiquei pensando, eu falei, mas eu quero uma analgesia. Só que foi muito rápido, porque eu cheguei já com 5 centímetros de dilatação, terceiro parto normal, né? Então foi vaginal. rápido. Então, assim, em 1 hora ou menos, o Zac nasceu. Então, eu fui para um chuveiro. E Rebeca o tempo todo comigo. E eu quero analgesia, mas o quarto tem que ser preparado, tem todo um processo, né? Não é uma coisa rápida. E aí, nesse tempo, a Rebeca segurou minha mão e falou assim, Maju, pensa no que você tem para agora. Que a analgesia eu não tenho como garantir que ela vai chegar nesse momento. Já tudo que poderia ter sido feito para que você recebesse a analgesia foi feito. Agora nós temos que aguardar. E naquele momento eu falei assim, bom, então eu vou parir logo, porque eu não estou aguentando mais. Eu não sei se é porque o Zac estava sem vida, que meu corpo estava sentindo uma dor muito maior, né? Sem dúvida. Do que nos outros partos. É uma dor que invade não só o corpo, mas a alma. Sim. Parir um filho sem vida, eu acredito que, e não é nenhuma crença, né? É baseado em tantas evidências clínicas que a gente tem, trazer o filho à vida de forma natural ou normal, quando ele está sem batimentos cardíacos, é uma decisão muito importante. Sim. Porque você atravessa a ponte da maternidade, não tem como a gente anestesiar essa dor. A gente anestesia esse corpo, talvez, para poder passar pela dor de forma mais confortável, vamos dizer assim, mas parir essa criança, segurar ela nos braços e viver esse processo é completar o fato de que esse é seu filho, de que você é mãe dele. Sim. E que você é uma puérpera agora. Você continua sendo uma mulher no pós-parto, mesmo sem seu filho nos braços. Então, é evidenciar, é deixar claro de que o processo está ali acontecendo, né? Porque a gente acha que se a gente passar por ele mais rápido, pular algumas etapas, não ver, não assistir, não vai amenizar a dor, mas não, isso não acontece. Não. Então, no parto dela, eu quero que vocês de casa assistem o vídeo todo, ele nasce, ele vem para os seus braços, ele passa por... Eu quero que você conte, porque a sua família Sim. foi, né? E aí o que acontece? Eu já vinha... a única coisa que teve no final da minha gestação foi uma anemia mais forte que eu tive que tomar o Noripurum e tal. E então, até uma cesárea seria complicado porque se perde bem mais sangue do que no parto normal. Então, isso foi levado em consideração também. Não houve nenhuma imposição. Né? Foi uma escolha sua. Consenso. Né? E quando eu vi que a anestesia não ia chegar, ou a analgesia chegaria a tempo, eu quis que fosse mais rápido. E ainda não tinha sentido o puxo. Quando veio o puxo,
Aí eu falei, agora vai. Eu queria que fosse de uma vez só. Um puxo. Igual um carocinho de laranja, assim. Tuc. E não, claro que não. Mas foram 5 puxos que eu descrevo no vídeo. No vídeo. Né? O primeiro, a bolsa estoura. E o Rebeca tá vindo. E aí eu falo, nossa, meu Deus. E aí no segundo ele coroou. No terceiro saiu a cabeça. No quarto o corpo. No quinto a placenta. Nesse momento que ele saiu, eu segurei ele. Meu marido estava comigo. E eu estava apertando a mão dele o tempo todo. E eu gritava muito, porque era muito dolorido, mas eu queria que acabasse logo, porque uma coisa eu sabia, depois que sai, você alivia. E aí eu segurei o Zac no colo, olhei para a carinha dele e falei, nossa, eu preciso tomar um banho. A gente cortou o cordão, o Dé segurou ele, e eu tomei um banho e fui para o quarto. E lá eu tive uma laceração de 1º grau. Suturou. E aí, depois que eu terminei esse processo, a minha família entrou. Sua família já estava lá? Já. E essa coisa do vídeo, né, gravado, você já tinha contratado a equipe para fazer um vídeo do nascimento dele e você persistiu com a equipe? Sim, eu tinha feito o ensaio gestante e eu queria, na verdade, a minha conversa com Tâmara foi para fazer um vídeo do parto do Zac, mas que tivesse também o relato do parto da Nina e do Pedro. Que eu queria unir, juntar as 3 coisas. Mas os 3 partos. Mas acabou que o Zac roubou a cena. Não teve como. Mas no final teve, né, a participação das crianças também, que foi muito importante para o desfecho do vídeo. Mas, então, assim, quando o Zac nasceu, a Milene, né, que foi a profissional, né, a fotógrafa que registrou e teve uma sensibilidade assim gigante, né, incontestável, ela já estava, ela chegou, a gente estava cortando o cordão umbilical. E aí começaram os registros. Meu marido perguntou se eu ia querer dar continuidade. Eu falei, claro, quero registrar tudo. E eu nem pensei por que registrar ou por que não registrar. Eu falei, não, é isso, vamos seguir os planos. Vamos registrar a história. A história. E aí a gente pensa, né? A gente fala só dos momentos que tudo sai conforme planejado ou a gente está disposto a falar do que sai de forma não planejada? Porque essa é a maternidade. Né? E depois eu pensaria o que eu ia fazer com aquilo, mas assim, eu queria aquele registro, né? E é importante falar sobre as crianças, porque eles viram entrando no trabalho de parto em casa, criaram, né, toda uma expectativa, e o meu plano era que eles participassem do parto. Só que eu fui num carro com meu marido e a Doula e a Rebeca para o hospital, e a minha irmã ia buscar as crianças lá em casa para ir para o hospital, para eles poderem participar. Mas como eu já tinha, né, uma noção do que estava acontecendo, eu retardei um pouco esse processo. E quando as crianças estavam no meio do caminho, o meu marido ligou para minha irmã, porque eu falei, liga para a Gabi, porque não sei se as crianças deveriam estar aqui. Nesse momento eu não sabia se era melhor que eles fossem e vissem ou que eles só recebessem essa notícia. Eu compreendo. Eu fiquei pensando nisso, te confesso. Que eu, como psicóloga, né, quando eu assisti o vídeo, eu pensei na Nina e no Pedro. Pensei na Nina e no Pedro e pensei que vocês tivessem realmente a dúvida se eles deveriam estar ou não. O que você sente hoje? Que eles poderiam? Que eles deveriam. Porque é isso. A gente sempre fica na dúvida, e eu estou falando com você em casa, sobre o que fazer
quando existem os filhos, né? Os filhos diante da perda do irmão. A gente fica na dúvida mesmo. Leva, deixa ver, participa do velório, não participa, assiste. Mas eu vou dizer que quando tem já uma elaboração cognitiva, ou seja, uma criança que compreende, é melhor que veja. Sim. É melhor que eles passem pela despedida, que eles, porque eles vão cobrar isso de você em algum momento, né? Isso já aconteceu, né? Já. Mas eu não peguei no colo, eu não vi. Mas essa dúvida sua, Maju, ela é muito comum. E hoje, assim, eu sinto muito por não ter permitido isso, sabe? Essa foi a única coisa, uma única vírgula que talvez poderia ter sido um pouco diferente, Sim, né? Sim. E aí, o que acontece? Meu marido falou com a minha irmã, e minha irmã, ela estava dirigindo, estava no alto-falante do carro. Gabi, o Zac morreu. E eles escutaram assim. E aí ela... Ela entrou em colapso. Ele falou com ela que ele precisava falar uma coisa importante, aí ela tirou... Do viva voz. Mas ela entrou em desespero. E as crianças ficaram perguntando, Que tia, o foi? que aconteceu? O que aconteceu? E ela não soube nem medir as palavras, porque naquele momento ela foi também pega de estava surpresa. devastada, né? Ela falou, o Zac morreu. E aí eles ficaram chorando e enfim, ela teve que segurar essa bronca. E aí eles voltaram, foram para casa da minha sogra e ela foi para o hospital. E aí eu estava esperando ela chegar pra gente dar o banho no Zac. Ai, foi tão bonito essa cena do banho. Ela, gente, é muito bonito mesmo, assim. Apesar da dor, vocês viveram um processo ali de acolhimento total, porque sim, foi o banho, passou pelo colo de todo mundo, né? Foi. Como é que foi a história do banho? Não, então, quando eu cheguei no quarto, que depois já tinha feito a sutura, que entrou meu pai e minha mãe e tal, eu pedi ao hospital uma banheira que eu queria dar um banho. E perguntei se eles poderiam me fornecer. E rapidamente eles providenciaram a banheira, a Rebeca encheu ela de água quentinha. E eu quis limpar meu bebê para eu ver o rostinho dele, né? Ver o Zac, o rostinho dele limpinho, pentear o cabelinho, ver a cor do cabelo, a textura. E então eu botei ele na banheira, assim que a minha irmã chegou, lavei ele, botei a roupinha, a fraldinha, olhei todo o corpinho dele, cheirei, abracei, segurei. Até hoje eu sinto o pezinho dele nos meus braços. Ele era pesadinho, né? Ele nasceu com quase 4 quilos, não foi? Foi 3 quilos, 460. Um bebezão. Um bebezão. Lindo, né? Lindo. Lindo, perfeitinho. A cena... Vou querer que vocês assistam o vídeo depois, mas a cena dela, da mãe dela abrindo, desenrolando ele da mantinha, decorando, olhando todas as partes do corpo, os pezinhos, aquilo foi muito tocante, muito marcante. Sim. E minha mãe, ela fala assim, filha, você é forte demais, mas... é uma herança dela, sabe? E que ninguém precisa ser forte, não, tá? Ninguém precisa ser forte, mas tem força aí. Sim. Uma força natural. Mas eu até questiono isso, essa questão da força, porque às vezes a gente tenta ser forte e a gente acaba aguentando coisas que a gente não tem que aguentar. E não tem que ser forte. Talvez você tenha essa força dentro da sua natureza. Sim. Né? Que é uma força amorosa, acolhedora. E eu percebo, assim, com muita clareza o seu desenrolar por conta do vídeo.
mas a força ela tá dentro da vulnerabilidade e de assumir essa fragilidade, eu acredito. Acho que o fato de você... eu penso que o fato de vocês terem vivido essa fragilidade, essa vulnerabilidade, essa dor, com tanta abertura e entrega, transforma o processo num processo forte. Sim, mas é dessa força que eu falo, assim, mais do que dar conta de viver isso, é da maneira como tudo ali foi conduzido, sabe? O hospital falar comigo, você pode segurar o seu bebê e ficar com ele o tempo que você precisar. Fornecer a banheira. Permitir, né? Que a minha família entrasse e ficasse ali comigo. Tava, né? Sua mãe, sua irmã, seu cunhado, quem mais? Meu pai, meu irmão. Sua sogra? Minha sogra, meu sogro e meu cunhado, né, o irmão do meu marido. E meu marido, né? E quando todo mundo vê, não só a mãe, o pai, quando a família inteira participa do processo, facilita, porque ela não vai precisar reafirmar diariamente a existência de um ser que ela vai amar para sempre, na vida inteira dela. Então, nesse momento, consolida para a família o fato de que o Zac existe, de que ele é pertencente a essa família e que dá, inclusive, entre aspas, uma permissão para que você viva seu luto eterno. Sim. E esse vídeo, ele eterniza assim, a existência do Zac, né? É uma forma para mim, né, de concretizar que ele existiu, que ele existe, né? Ele existiu para as pessoas que conseguem, né, viver assistindo o vídeo, mas ele existe em mim de outras formas. E esse vídeo, ele é um registro assim, que eu não abriria mão por nada nesse mundo. Assim. Ainda bem que eu tive essa lucidez de falar, não, vamos seguir com os planos que a gente já tinha. E vamos fazer. E abriu muitas portas, né? Sim. Como é que esse vídeo atravessa o seu pós-parto agora? Assim, tá num luto recente, nós estamos falando de só 4 meses da despedida do Zac, mas eu sinto que o fato de ser... Porque eu vou repetir isso 1000 vezes, que realmente o seu processo em loco, que é da chegada do bebê, ele traz sustentação. Você acha que esse vídeo te sustenta ainda hoje? Sustenta você, sustenta a sua família em algum lugar? Com certeza. Com certeza. Nossa, ele é um apoio, assim, para mim, nesse momento, porque tem aquela coisa de medo de esquecer da carinha. Eu nunca vou poder ter esse medo, porque eu tenho cada detalhe do corpinho dele registrado. E isso faz muita diferença no meu processo. Muita sabe? Diferença. Ver a carinha dele, lembrar o peso, tudo. O toque, o banho, o carinho, o cheiro. Né? Eu tenho uma gavetinha lá em casa onde eu guardo as coisinhas que ele usou no dia. A mantinha que eu enrolei ele. Com o cheirinho dele, eu guardo dentro da toalha que eu sequei ele, que tem um sujinho de cocô, que eu falo assim, eu vou deixar esse sujinho aqui para cheirar. Porque é o que eu tenho, né? E quando aperta, eu ponho para as crianças também o cobertorzinho, eles revezam para eles também. Como é que as crianças poderem... estão hoje? Olha, Pedro fala assim, mamãe, você foi a única que segurou o Zac. Eu falei, que segurou o Zac no colo, né? Eu falei, realmente, filho, a gente não sabia o que fazer. Quantos anos o Pedro tem? Pedro tem 8. Então, ele é o que mais elabora isso, Sim. né? Você falo, já levou... mãe... Onde que ela
onde que ele tá enterrado? O Zac tá no Colina. Então, leva eles lá, de vez em quando, no cemitério. Eles foram no velório. Ah, eles foram no velório. Foram no velório e no momento em que ele foi ser enterrado, eu tenho até uma história assim que precede isso que eu vou contar, que é até um pouco, assim, é trágico, mas tem um pouco de humor. Que a gente vai naquele carrinho de golfe, né? E aí o motorista do carrinho falou assim, se você quiser, você pode chamar algumas pessoas para poder levar a urna. E aí o Pedro foi e falou assim, eu quero, mamãe. Aí eu falei, tudo bem, filhinho, mas não deixa cair. O que tem, mamãe? Tá morto. Então eu falei, tá, ele tá morto. Mas toma cuidado. Vai com calma. Aí ele foi. Aí levou a urna e Pedro pediu para abrir o caixão antes de enterrar. Eu quero ver o Zac. E aí abriu, ele olhou para o Zac e foi até meu sogro que fez isso. E eu achei bonito que ele tenha permitido isso assim tão naturalmente, né? Poderia não ser assim. E aí ele viu o Zac e ele ficou o tempo todo ali. E aí a gente enterrou e foi assim. Ele falou disso depois dele ter visto os... Ai, gente, eu vou chorar nisso. Porque você vê, né, que o Pedro, com a sabedoria de um menino de 8 anos ali, que todos os irmãos se pertencem. Eu costumo dizer que eles vêm do mesmo saco, são tudo farinha do mesmo saco. Sim. E é verdade, é verdade. Tem uma fala na Sistêmica que diz assim, os irmãos ficam em paz quando eles sabem que todos os filhos são amados. Sim. Isso é simbólico, é muito subjetivo, mas para mim faz toda a diferença do ponto de vista psicológico, emocional e dessa formação familiar, porque você vê, ele precisava ver a Karen. Que bom que abriu o caixão. Eu ia fazer essa pergunta, você contou antes, porque para ele fez toda a diferença ele ter visto a carinha do Zac ali, né? A Nina não. A Nina não se aproximou tanto do caixão. A Nina está com 4 anos? Quantos 6 anos? 6. Mas eles assistiram o vídeo e quiseram assistir de novo e de novo, várias vezes seguidas. Nina desabou a chorar. Ela chorou no velório e quando a gente assistiu o vídeo também. Mas o vídeo foi bom porque eles não puderam ver nem segurar, mas eles puderam assistir tudo que se passou ali naquele dia, né? Então, de alguma forma, esse vídeo ele não é só para mim, não é só para as mães, é para os irmãos. É para os irmãos principalmente. Sim. Porque por mais que uma boa assistência, uma assistência digna, igual foi a sua, a perda gestacional, neonatal, aconteça, não vai eliminar a dor da mulher e da família. Olhando para você agora e percebendo todo o seu contexto, tudo que vocês viveram, né? Porque eu também assisti o vídeo um monte de vezes. Eu, olhando para você, você já me contou que tem seus momentos de dor. Sim. E que você tem seus momentos de dor, seu marido, seus filhos, eu acho que todo quando mundo. é diferente, né? Para as mães que não se realizaram como mães ainda, que estão nesse processo de tentar O filho. um filho e suceder, né, nisso, porque é uma trajetória, né, e às vezes muito árdua para muitas mães. Eu tive a sorte, né, talvez, de ter tido 2 gestações tranquilas e que eu pude maternar, né, em vida. Porque eu falo também que eu tenho 3 filhos e eu nunca vou mudar esse discurso, né? Apesar de ninguém ver o meu 3º filho aqui, mas isso não significa que ele não demanda de mim.
Eu acho que ele tem uma demanda, às vezes, até maior do que dos meus filhos que estão aqui comigo. Isso é maravilhoso você falar sobre isso. Porque é uma demanda emocional, é uma demanda psíquica, sabe? É uma demanda visceral, assim, que eu fico ali, meu Deus, e eu tenho que dar conta, né, dessa demanda e mais das outras. Isso né, práticas com os meus filhos aqui. Então, assim, são 3 filhos e para quem não tem outros filhos e que só teve uma perda ou várias perdas, né, ainda assim são mães dignas de serem chamadas de mães. São mães. Né? Você vê assim, essa fala sua é muito importante, Maju. Porque elas têm demandas, os filhos delas, mesmo que eles não estejam aqui. Você é né? uma mulher que está vivendo um pós-parto de um filho visível, de um filho real, mas num processo invisível. Sim. Então, ele vai tomar tanto o seu tempo, ou mais, muito mais, porque tem um processo de elaboração psíquica dessa perda, do que um recém-nascido. Sim. Ele é um recém-nascido, você é uma puérpera que vai viver o processo todo. Então, gente, a mulher, quando passa por uma perda, o filho não nasce vivo, ela deixa de ser puérpera? Não. Você acabou de consolidar com essa fala esse discurso, né? E de fato... o primeiro mês, assim, após a perda, né? Não é perda, né? Porque ele não está perdido, mas assim... Não é perda. Após essa despedida precoce, né? Eu sentia meu peito vazando. Meu corpo, o tempo inteiro, entendia que tinha um bebê ali. Então, nos momentos em que ele chutava na minha barriga, eu acordava. Eu acordava e constatava, né? Eu mesmo me dava a notícia de que ele não estava mais ali. Então, você vive e revive esse luto intensamente nos primeiros meses ali, em que seu corpo ainda não entendeu que o seu bebê não está ali, para suprir tudo que ele foi preparado para acolher naquele momento, né? Então, o peito vazando, para mim, foi desesperador. Apesar de que eu tomei o remédio para secar o leite, ver o meu peito vazando e não ter o meu bebê para amamentar foi muito dolorido. Por isso que esse podcast é muito, 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 está sendo muito maravilhoso, até pelos seus relatos, porque ele vem consolidar grande parte da teoria que a gente levanta, né? Sim. Então, esse processo ele é muito mais do que fisiológico, ele é neurobiológico, ele é estrutural, ele é social, ele é espiritual, ele é emocional, ele é ancestral, ele tem um monte de elaborações e uma confluência. Eu poderia usar a palavra confluência mesmo para isso. Exatamente pelo seu relato agora. Qual, Dani? Você não tem só uma consciência cognitiva de que o filho não está aqui. Tem toda essa elaboração acontecendo junto. Sim. Então, o seu corpo vai entender mesmo que tem um bebê ali, porque tem. Ele não está... ele está no processo invisível, mas é ainda espiritual esse processo. Então, até o seu corpo entender, até a sua mente desconstruir, até o seu entorno conceber, até você conseguir caminhar entre realidade, é ilusão, o que é isso? Demora, é um processo longo e que muitas vezes a gente nessa sociedade imediatista que quer que as coisas sejam elaboradas assim rapidamente, espera que a mulher volte com a consciência de que o filho não está ali e que tome outra postura. Como tomar outra postura se nem o seu corpo consegue responder a isso, né? Dessa forma. Muitas mulheres se aproximaram de você com o vídeo, Maju? Sim. Você teve muitas mulheres te procurando, dizendo...
Sim. queria ter vivido, seu vídeo me inspirou? Tanto nos comentários dos vídeos, quanto em inbox, eu recebi várias e várias mensagens falando o quanto aquele vídeo foi importante, o quanto elas queriam ter vivido algo parecido, tivesse tido esse acolhimento, né? E eu volto a dizer que o que mais me espantou, porque você só entende, né, sobre esse universo quando você de fato vive ele. E eu entrei nessa sem saber o que era esse universo do luto materno, assim, sem saber como é esse sentimento, né? Vivenciar ele pela primeira vez. E aí eu comecei a perceber isso. Por que é anormal? Por que o meu vídeo não é a realidade de todas as pessoas, né? De todas as mães? Por que não pode ser assim? Né? Sendo que é minimamente uma forma digna de se viver uma despedida, seja ela qual for. Aqui foi do meu filho. Mas eu acredito que, e eu gostaria que todo mundo tivesse, né, esse direito. E, né, em seguida teve a aprovação, né, da lei. Eu ia falar isso agora, a gente está na maior sintonia. Por isso que teve que virar lei. Sim. Porque se não vira lei, não se implanta o fato de que são medidas simples. Sim. Baixo custo. E que muda tudo. Muda absolutamente tudo. Como é que eu entro com uma mulher no luto se ela não viu o filho dela? Como? Exato. Como que eu passo pela elaboração do luto? Como você passaria pela elaboração do luto hoje se você não tivesse visto o Zac? O Pedro pediu para abrir o caixão. Porque o irmão precisava ver para elaborar também. Então, por quê, né? A Nina fala assim... porque eu falo assim, olha, Nina, o Zac, ele tá aqui de outra forma. E então a gente foi comprar um tênis para eles e eles falaram assim, mamãe, a gente podia comprar esse aqui pro Zac, era um Pequenininho. Um tênis pequenininho. Ela inclui o Zac nas coisas práticas, assim. E eu acho muito bonitinho. E aí, uma vez eu fiz um vídeo dela, eu não postei esse, mas perguntando para ela, né, como é que tá sendo. E ela falou assim, eu queria que o Zac voltasse. Eu falei, filha, Você também jeito. queria, né? Eu também queria. E Pedro falava assim, mamãe, não pode, é só um bebê não pode morrer. Deus vai fazer ele voltar. Eu falei, não, filho, Deus não vai fazer ele voltar, mas ele vai dar o suporte que a gente precisa para continuar sem ele. Que bonito. Todo filho. Tudo que tinha, né, para dizer. Todo filho muda a história da nossa vida, Muda. né? Eu imagino que o Pedro, seu primeiro primogênito, mudou a história da sua vida. Depois a Nina mudou a história da sua vida de novo. Como é que o Zac muda a história da sua vida agora? Então, eu não acredito em propósito, sabe? Eu não acredito que a gente tenha que viver uma dor para dela tirar algum aprendizado. É viver o filho. É viver a história do filho, não necessariamente da dor. E também eu sinto assim que tudo isso que eu passei é a dor crua, injusta, indesejável, mas é o que é. Se tiver algum propósito, ele não vai ser por causa da dor, mas em meio à dor, pode ser que haja um propósito. Mas ela não é a causa. Eu compreendo. E não necessariamente, essa fala sua também é muito boa, né, de que não necessariamente
então eu tenho que aprender com a morte do meu filho? Eu Exato. precisar morrer para eu aprender alguma coisa? Não. As pessoas romantizam muito, né? O sofrimento e a dor para poder justificar. E eu acho que essa dor, ela não tem justificativa. Não. Entendeu? Mas o Zac em si traz uma mudança para você, né? Ela Ele traz algum movimento diferente. Sim. Eu ainda estou nessa caminhada. Eu acho que ao longo da minha jornada eu vou descobrir exatamente quais são essas mudanças, sabe? Como é que você está hoje? Cara, é tanta coisa. Eu tô... Ainda é um dia de cada vez? Então, não sei. Eu acho que todo dia eu sinto essa amputação, que é perder um filho. Todos os dias eu penso nele e eu sinto que os meus dias são mais densos, sabe? Eu tenho tido mais dificuldade em maternar, até um pouco frustrada com a minha postura como mãe para os meus outros filhos, por conta dessa demanda, né, do Zac na minha vida assim, diária. E você conta para eles isso? Porque você pode dizer, Sim. Agora, nesse momento, mamãe está voltada para o Zac ainda. Hoje eu não posso dizer que eu tô bem, sabe? Eu sinto mesmo um peso, assim, no peito, uma dor, sabe? Eu sinto solidão, que eu acho que é um sentimento muito comum, né? Da puérpera, da maternidade, e que eu sinto ele ainda, porque mesmo sem o meu bebê, né, eu ainda sinto essa dor de forma bem porque só eu passei por isso, só eu tive a conexão visceral com o Zac, né? Exatamente. Então eu sinto uma solidão nessa dor. Por mais que eu esteja ali rodeada de outras mães que viveram o que eu vivi, né, de formas diferentes, que tiveram a mesma, né, dor ali, eu ainda assim me sinto só. Por isso que eu gosto muito de dizer que o filho nasce na mãe, antes de nascer para o mundo. Mas é isso. Eu acredito que você está num processo de um luto normal, né? Graças a Deus. A gente fala luto normal, luto complicado, né? Então, o seu luto está sendo normal, Sim. Não está complicado. Mas é para sempre, gente. Então, é um caminho de elaboração que vai exigir mais tempo, mais processo, mais mergulho. Você está vendo, né? Você vai tomar seu tempo, porque o tempo é um lugar que a gente nem gosta de ficar falando muito do tempo, mas quando a gente fala do tempo é para entender que não tem um tempo, de que a gente está livre disso para poder viver esse processo do jeito que for. Então, a gente já vai encerrando. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse um recado para as mulheres, mães, famílias, homens, todo mundo que vai passar, está passando por esse processo, e deixasse alguma coisa para as pessoas. Eu queria dizer que o luto, eu vejo ele como ondas, né? Tem dia que parece um tsunami, tem dia que a maré está baixa, tem dia que o mar está mais agitado pela manhã, e tem dia que é mais na tarde. E que talvez, né, nesses dias em que tem um movimento maior das ondas, a gente só consegue ser mãe de um filho que ninguém vê. Mas ele existe. Ele demanda. E tá tudo bem. E tá tudo bem, não tá tudo bem sempre.
Que bom, que bonita a sua história. Ela me inspira. Eu vou te agradecer pro resto da minha vida por esse vídeo que você fez com o Zac. Então, muitas crianças que passaram pela minha vida, começando pela Cecília, da Mônica e tantas outras, contribui, muda a minha forma de atuação. E o vídeo do Zac também me proporciona mudar ainda mais a minha forma de atuação. Então, o teu puerpério ajuda o meu processo. O teu vídeo contribui para que eu também, como tantos outros profissionais da saúde, se inspirem para que mais mulheres e mais famílias tenham uma assistência tão digna quanto a sua. Então, eu te agradeço profundamente. E agradeço seu filho, sua família, todo mundo. Muito obrigada, Maju. Que essa elaboração aí, pode contar com a gente nesse caminho, nós estamos com você, viu? Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo. Então é isso. Que bom que você esteve com a gente aqui nesse podcast hoje. Que a história dela possa ajudar não só você, a sua família e todas as pessoas ao seu redor. Então, curte, compartilha, mande para o maior número de pessoas que você conseguir para que essa história gire e que a gente toque muita gente através da história dela, da mãe Maju e do Zac. Até a próxima. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.